Ela se apaixonou pelo marido da patroa. Ele, claro, nem percebia que ela existia. Era uma vez em uma casa majestosa de 3 andares, que além de ter uma vista privilegiada da Pedra da Gávea, ainda estava cercada de muita natureza. Como se já não fosse o bastante, a área externa também contava com espaço gourmet, churrasqueira, piscina de 250 metros quadrados. E muito mais. Tinha até uma casa na árvore, aonde a patroazinha, quando menina, brincava com seus amiguinhos. O espaço interno também não ficava para trás. Com 14 suítes, a mansão também tinha salão de jogos, uma baita de uma biblioteca, brinquedoteca, cinema privativo, academia e estúdio de pilates, além de um espaço exclusivo para yoga. Isso, sem falar o majestoso salão no piso inferior e da grandiosa cozinha. Ali viviam Dona Vilma Alves do Porto, seu marido Edgar, que além de empresário também era um deputado federal, e a filha única do casal, Dona Valéria. Também viviam nessa casa Luciana, filha da empregada Dona Ivone. Havia também um outro empregado, um senhor idoso que era o motorista do patrão e que quase não parava em casa, e um casal que também trabalhava ali, ele como jardineiro e um faz-tudo e ela como mais uma empregada. A mãe de Luciana era cozinheira. Dizer que os empregados viviam ali, na mansão, era um eufemismo. Eles ocupavam os aposentos dos criados, que eram composto de 4 quartos pequenos e compartilhavam um único banheiro que havia ali. Esses quartos ficavam discretamente acima da lavanderia, nos fundos da propriedade, depois da piscina e a quase uns 100 metros de caminhada. Tudo naquele lugar era gigantesco. O terreno era imenso e tinha um gramado tão verdinho que mais parecia grama de mentira, ou de cinema, o que dava no mesmo. E havia também muitas flores nos jardins. Na imensa garagem, que ficava mais próxima à grande casa, havia 6 carros caros e luxuosos. Luciana sabia que os patrões de sua mãe eram muito ricos e Dona Ivone, sua mãe sempre lhe dizia que ela deveria ser muito grata a eles porque eles haviam permitido que sua mãe vivesse ali com ela, desde que ela havia nascido. Caso contrário, sua mãe não teria tido como ficar com ela. Seria quase que impossível para sua mãe trabalhar de doméstica tendo uma filha pequena. Dessa forma, sua mãe era muito agradecida por permitirem que elas vivessem ali. Em cima da lavanderia havia 4 quartos, obviamente, não do tamanho das suítes dos patrões, mas dava muito bem para ela e sua mãe viverem ali. Nos outros 3 quartos viviam o motorista, o jardineiro com sua esposa, que era a cozinheira, e o outro quarto estava vazio. Sua mãe rezava para que a patroa, um dia, desse aquele quarto para sua filha, quando ela estivesse maior. O sonho de sua mãe era que a menina também se tornasse empregada dos Azevedo. Para sua mãe, ter um emprego que lhes garantisse casa e comida, era o máximo da sorte que um ser humano, que havia nascido pobre, poderia almejar. Apesar das barreiras sociais, os patrões de Luciana não impediram que sua mãe a matriculasse numa das escolas do bairro, desde que ao retornar para casa, a menina ajudasse com as tarefas da casa. A patroa sempre havia deixado claro que ela havia sido muito bondosa ao permitir que a mãe de Luciana trabalhasse ali, estando grávida e mais tarde, com uma criança pequena, mas ambas precisavam estar cientes de que a caridade não era algo para que se aproveitassem dela. Ela exigia que a menina, mal havia completado 7 anos, trabalhasse pelo seu sustento. Mas como ela sempre dizia, como era uma alma boa e profundamente religiosa, permitia que a criança sem pai pudesse aprender a ler e a escrever. Mais tarde, Luciana precisou estudar de noite a fim de completar o ensino médio. Durante o dia, havia trabalho demais na mansão e a patroa não permitia abusos dos empregados. Se ela quisesse morar ali, teria que trabalhar como qualquer empregado doméstico. Por outro lado, a patroa pagava a metade do salário mínimo. Alegava que um empregado doméstico tinha tudo o que precisava para sobreviver, bem ali, ao alcance de suas mãos, sem precisar pagar por nada. Elas tinham casa, comida e tudo mais. Se morassem em outro lugar, o que ganhavam não daria para pagar a metade do que gastavam. Dessa forma, o salário modesto não permitia que ela realizasse seu sonho de frequentar uma faculdade específica e assim, ter uma profissão diferente da profissão de sua mãe. Então, Luciana parou seus estudos ao concluir o ensino médio. Mas ter um diploma de ensino médio só a habilitava a trabalhar no comércio e nesse tipo de trabalho, o salário não lhe permitiria ser dona de seu nariz. Para piorar, sua mãe sempre acabava lhe chantageando para que ela não fosse atrás de outro emprego, que não a deixasse ali na casa e fosse para um outro lugar.
Sua mãe não queria abandonar aquela casa pois temia não se dar bem fora dali. Então ela fazia alguns cursinhos pela internet. E foi assim, curtindo o grupo Rebelde e a cantora Shakira, que ela resolveu aprender espanhol. E foi se apaixonando pelo Coldplay e pelo Maroon 5 que ela aprendeu inglês. Percebera que tinha muita facilidade para aprender línguas estrangeiras e em seu mundinho sem muita diversão, ela aproveitava as horas livres para aprender, e também para dançar. Além de ter muita curiosidade em saber o que era falado nas músicas, ela também acabará aprendendo a ver séries, filmes, podcasts, audiobooks nesses idiomas. Por fim, achou tão divertido que acabou aprendendo outras línguas como o italiano, o francês e o alemão e agora estava decidida a aprender japonês. Assim, Luciana continuou trabalhando na casa em que cresceu, sem conhecer a identidade de seu pai, sabendo apenas que era filho do patrão de uma casa onde sua mãe trabalhara anteriormente. Por mais que perguntasse, por mais que insistisse, sua mãe nada lhe dizia sobre a identidade de seu pai. Por fim, Luciana parou de perguntar. Como não tinha muita perspectiva de uma vida melhor, ela ia continuando ali, naquela casa, vivendo um dia de cada vez, ignorando o fato de que poderia arrumar um excelente emprego aproveitando o dom, o talento que tinha em aprender idiomas com facilidade. Os patrões de Luciana tinham uma filha, Dona Valéria, tão jovem quanto Luciana e a quem ela tinha que chamar de senhora e tratar com todo o respeito. Embora fossem quase da mesma idade e houvessem crescido na mesma casa, elas nunca haviam brincado juntas. A patroa não o permitia. A patroa era contra a amizade dos mais favorecidos pela sorte com seus subalternos. Para ela, o lema era que gente de berço não deveria se misturar com a gentalha. Para Luciana, a vida de Dona Valéria era um conto de fadas. Ela já havia viajado pelos lugares mais lindos do mundo. Luciana, quando ia lhe arrumar o quarto, via as fotos das viagens, os vestidos e sapatos caros, as joias faiscantes. Morria de inveja da vida de princesa que aquela menina rica tinha, mas a mãe lhe ensinara que a vida era mesmo assim. Deus dava muito para alguns. E nada para gente como nós, né, mãe? Um dia, ela disse à mãe, mas sua mãe ficou horrorizada com o que a filha havia dito. Está maluca, menina? Olha só a nossa vida. A gente tem um teto sobre as nossas cabeças, tem o que comer, tem gente que não tem nem isso. A mãe parecia indignada. Fala essas bobagens que Deus te castiga. Deus vai me castigar porque eu não gosto de ser pobre. Isso já não é um castigo suficiente? Santo Deus, que os anjos do céu não te escutem. Luciana não entendia porque gente rica, que não estava nem aí para Deus, não era tão castigada como os pobres que adoravam viver dentro das igrejas. Quando eles morrerem, vão para o inferno e as pessoas humildes vão para o céu. Sua mãe sempre dizia. Mas eu estou viva agora, mãe. Que me importa o que vai me acontecer depois que eu morrer? Não vou nem mesmo sentir o gosto da tal champanhe francesa que esses ricaços bebem agora. Entenda, filha, os últimos serão os primeiros. Os humildes herdarão a terra. Luciana não se interessava por vida após a morte. Que coisa mais boba para se acreditar. Parecia até mesmo papo de patrão para o empregado burro que acreditava em qualquer conto da carochinha. Eu te arranco o couro agora, empregado, mas quando a gente morrer, será você quem vai estar aqui em meu lugar me dando ordens, morando na minha casa, dirigindo o meu carrão de luxo. Que vingança mais besta! Ela teria que morrer para poder trocar de lugar com a Dona Valéria e poder usufruir de tudo que a princesinha mimada usufruía agora. Luciana não gostava da filha dos patrões. A mulher mimada era colérica, temperamental e dada a atirar as coisas nas paredes ou em cima dela, quando se sentia contrariada. Quando Luciana completou 19 anos, ela queria sair daquela casa e ir viver sozinha, mas sua mãe não permitiu. Sua mãe acreditava que trabalhar ali era tudo que a filha precisava, pois assim teria o seu futuro assegurado. Ela não compreendia o que a mãe dizia. Ela queria mais da vida, mais para si mesma, mas sua mãe achava que gente como elas não tinha o direito de sonhar tão alto. Os sonhos não eram feitos para gente pobre. Ou talvez sim, talvez fossem apenas os sonhos que restavam para gente como elas. Então, para satisfazer sua mãe e também por medo de enfrentar uma vida difícil, já que sua mãe a enchia de medo pelas coisas que ela teria que encarar, caso deixasse a segurança que havia dentro dos portões da mansão, Luciana acabou por assumir o papel de ser apenas mais uma empregada naquela casa que a viu crescer. Embora ansiando por uma vida diferente, o salário insuficiente a manteve ligada àquelas paredes.
Morar em uma favela ou na periferia era uma opção, mas a estabilidade oferecida pelo emprego na casa da madame, sem preocupações com aluguel, comida ou transporte, pesava em sua decisão. Por outro lado, ela não conhecia muito bem o mundo fora dos portões da mansão dos seus patrões. Se sua mãe temia se aventurar fora dali, deveria ter suas razões. Então, ela acabou optando por permanecer naquela casa. Ao menos ali, o seu mundinho era seguro. Então, veio a cereja do bolo. A Dona Valéria, a riquinha mimada, acabou se casando com um homem extraordinariamente belo e encantador, que se tornou motivo para Luciana não considerar abandonar seu emprego. Uma paixão arrebatadora pelo marido de Dona Valéria floresceu em seu coração, apesar de ela saber que ele nunca notaria, uma simples empregada. Luciana, ciente de sua própria beleza, mas atormentada por sua condição de empregada e pobreza, permanecia invisível aos olhos dos ricos. Gabriel Salomão, o empresário abastado que agora fazia parte daquela família, era inatingível para ela. No entanto, seus dias eram preenchidos com o cheiro das roupas dele, inclusive ao dormir, abraçada a elas em seu modesto quarto acima da lavanderia, enquanto sonhava com o inalcançável. Durante um ano inteiro, ela havia sonhado, obsessivamente com aquele homem moreno, cheiroso até não mais poder, maravilhoso em todos os sentidos. Se ela havia crescido naquela casa, invejando Dona Valéria desde que se entendia por gente, agora então, sua inveja chegava à estratosfera. Era uma dor ter que servir a madame todas as manhãs e ter que aguentar os ataques da filha da patroa, que também era sua empregadora. Mas ela suportava de boca fechada, pois era para ela um prazer inenarrável poder servir ao homem a quem amava. Falasse o que falasse, desse o ataque de pererequite aguda que desse, Luciana se lixava para a personalidade desagradável da filha dos patrões. Sabia desde criança que Dona Valéria era insuportável, desagradável, cheia de chiliques e que se ela não ficasse esperta, a dondoca voava em cima dela, quando alguma coisa não era do seu agrado. Quando criança e até mesmo na adolescência, ela havia sido saco de pancadas daquela garota mimada, que não satisfeita em lhe bater, empurrar, chutar, humilhar, ela ainda incitava as outras crianças a fazerem o mesmo. Já mais velha, Luciana procurava se manter o mais distante possível da megerinha, mas, na maior parte das vezes, ela, que era copeira arrumadeira, tinha que enfrentar Dona Valéria e seus mimados amigos que sentiam Luciana não sabia o porquê, um prazer quase doentio em humilhá-la diante dos outros. Luciana não conseguia compreender como era que um homem tão lindo, educado e gentil como aquele havia se apaixonado por um ser tão cruel como aquela sua patroazinha. A nojentinha adorava humilhá-la diante do marido e ele sempre a defendia. "Tá tomando as dores da empregada, Gabriel?" Ela sempre gritava de forma estridente para ele. E logo depois começava a atirar coisas para todos os lados, inclusive em cima do próprio Gabriel. "Ela é um ser humano, Valéria. E nenhum ser humano merece ser humilhado, apenas para que você se sinta superior." "Eu não me sinto superior a ela. Eu sou." Luciana, que sempre saía do caminho da patroa para não ser o capacho dela, se deixava humilhar pela antipática, só para ouvir o homem a quem amava com todo o seu coração, defendê-la. Um dia, o destino jogou suas cartas. Uma briga colossal entre seu grande amor, o Dr. Gabriel, e Dona Valéria revelou uma traição que abalou as estruturas daquela casa opulenta. A decisão de divórcio estava tomada, e Gabriel se preparava para partir, enquanto Luciana se desesperava porque sabia que nunca mais o veria. Dona Valéria aprontou de novo. Sua mãe falou enquanto ouviam a briga do casal. "E você diz isso rindo, mãe?" "Aquela menina é danadinha, filha. Sempre apronta. Até que demorou muito dessa vez. O patrãozinho está achando que ela o traiu somente essa vez e somente com esse amigo dele. Logo vai descobrir que até mesmo no dia do casamento, ela tinha passado a noite no motel com outro rapaz." Ouvi quando ela disse para a mãe dela que era sua despedida de solteira. Luciana não conseguia compreender a sua mãe, mas não queria compreender algo que havia tentado a vida inteira sem resultado algum. A filha dos patrões era um ser insuportável. Era aquilo a que chamavam de pessoa tóxica. Tóxica, nada mais era que uma palavra difícil e que estava na moda, mas que significava apenas que a pessoa era super desagradável. "Mãe, vou lá ver o que a madama quer. Ela tá balançando aquele maldito sininho. Odeio esse jeito que ela tem de me chamar, como se eu não tivesse um nome."
Luciana teve que subir até a suíte dos patrões porque era ela quem lhe faria as malas. Enquanto isso, a filha da madame ia gritando aos 4 cantos do mundo que o traíra e que não se arrependia, e que o trairia outra vez se ele continuasse ali, na casa que era dela. Que ele merecia levar todos os chifres que ela lhe pusera, pois ele havia nascido para ser corno, e duvidava que um dia alguma mulher lhe seria fiel, se é que algum dia alguma outra havia sido. Luciana tinha vontade de meter a mão na cara da filha da patroa. Aquela mulher dos infernos não percebia que estava fazendo aquele homem maravilhoso sofrer? Agora Luciana estava ali no quarto deles, entrando e saindo do closet, enquanto o objeto de sua paixão permanecia sentado na beira da cama, com o olhar distante, certamente se perguntando como sua esposa, tão bela, tão linda, tão jovem, tivera coragem de lhe trair com o seu amigo. E para piorar, ouvindo aquela louca dizer as idiotices que gritava pela casa afora, Luciana queria abraçá-lo, consolá-lo, acabar com a dor que ele sentia. Mas não disse nada. Ela era uma empregada. As pessoas que serviam aos ricaços, as arrumadeiras, as cozinheiras, as atendentes de loja, os taxistas, os garçons, os garis, todos, sem exceção, eram invisíveis para os mais bem favorecidos pela boa sorte. Gente rica não via os serventes como iguais e ela sabia disso. Se alguém viesse com aquele papo de que todos eram iguais perante a lei, ela poderia rir na cara de quem quer que falasse tal asneira. Bastava olhar para a sociedade para ver que pretos e pobres eram os primeiros a irem em cana, eram os primeiros a serem suspeitos, fossem lá do que quer que fosse. Ela sabia que era bonita. Ela era morena, tinha olhos claros, tinha cabelos castanhos e compridos, mas não era páreo para nenhuma madame que tinha a pele bem tratada pelos spas da vida, que vestia roupa de grife, que frequentava os melhores salões de beleza, que tinham do bom e do melhor. Mas agora, a única razão para ela ir vivendo um dia de cada vez, o seu sonho ambulante, estava se preparando para ir embora daquela casa. O que lhe restaria na vida? Que graça teria continuar naquela casa sem que o seu anjo moreno Gabriel estivesse ali, para que ela pudesse servi-lo como se ele fosse o Deus de todos os deuses? Ele era o seu único propósito na vida. Ele era o seu sonho. Ele era a única coisa que a fazia feliz. Embora ela soubesse que ele a ignorava ampla, total e completamente, ela não se importava. Se ele tocasse a maçaneta de porta, ela ia até lá e a tocava também porque achava que era a mesma coisa que estar tocando nele. Ela sentia a energia dele em cada objeto que ele tocava. Infelizmente, durante todo o ano que se passará, ela tivera que ouvi-lo e vê-lo beijando, namorando, abraçando a esposa. Mas ela sabia que a vida de gente como ela seria sempre assim. Luciana, angustiada pela mudança iminente, viu sua oportunidade. Enquanto ajudava a carregar as malas do marido traído para o carro, ousou-lhe fazer um pedido. Doutor Gabriel, eu sei que não é o momento certo, mas, bem, eu queria lhe fazer um pedido. O homem, que estava olhando o celular, nem mesmo desviou o olhar para ela. Parecia nem lhe ter escutado. Mas Luciana não se importou. Estava mais do que acostumada a ser ignorada. Entretanto, se não aproveitasse aquela oportunidade, ela possivelmente não teria outra chance na vida. Se não conseguisse o que queria com toda certeza, nunca mais poria os seus olhos naquele homem outra vez. Então fez um barulho mais escandaloso de quem limpava a garganta e tornou a arriscar. Doutor Gabriel, falou quase gritando. O que? Ele a olhou distraído. Eu sei que não é o melhor momento, sei que o senhor está muito aborrecido, com a cabeça cheia de problemas, mas eu queria lhe fazer um pedido. O homem parecia estar tendo um problema sério de concentração. Não conseguia prestar muita atenção ao que lhe estava sendo falado por aquela. Aquela o quê? Ele nem sabia quem ela era. Nunca havia olhado para aquela garota. Se a encontrasse na rua, dificilmente saberia dizer quem era ela. Esforçou-se para olhar para a mulher. Pensando bem, ela era bem bonitinha. Mas sobre o que ela estava lhe falando? Sua mente estava confusa e ele sabia que tinha que dedicar toda a sua atenção a outra coisa. Ficaria louco se continuasse a pensar em Valéria. O que aquela vadiazinha lhe fizera era algo impensável. Ele nunca se imaginara numa situação daquelas. Todos, em seu meio social, sabiam da traição de sua mulher e ninguém lhe avisara de nada. Talvez porque se alguém dissesse alguma coisa, ele não acreditaria. E ainda era capaz de estrangular o mensageiro de tal desgraça. Como aquela viborazinha tivera coragem de sacaneá-lo diante de todos?
e ele a tratando como se ela fosse uma princesa delicada. Vadia é o que ela era. Mas o que aquela menina ali diante de si estava falando? Ele precisava se concentrar nas coisas. Ele era um empresário muito bem-sucedido, simplesmente porque sempre estava atento aos detalhes. Não podia deixar que o peso de uma traição o derrubasse. E pensar que seus sogros, pessoas por quem ele tinha tanta estima, ficaram do lado da filha. A filha deles o traíra, o ridicularizara diante de todos e os idiotas ainda ficaram do lado dela, afirmando que ela se sentia só e abandonada por ele, que trabalhava demais. Ele ia destruir aquela gente falsa, custasse o que custasse. Estava cheio de ira dentro de si, queria vingança. Queria acabar com aquela gente metida besta que lhe viraram as costas e acobertaram a traição daquela viborazinha sem escrúpulos. Como é que seus sogros tiveram coragem de acobertar, de esconder dele que sua esposa o traía diante de todos? Agora todo mundo o via como um corno manso. E ele não sabia o que era pior, ser traído ou se sentir envergonhado, pois como todos os cornos que se prezavam, ele só descobrira a traição quando todo mundo já havia até esquecido do assunto. O que deseja? Ele perguntou, mas não sabia o nome dela. Ela falava enquanto ele ia colocando as malas no porta-malas do carro. Eu queria um emprego. O senhor poderia me arrumar um? Gabriel demorou um pouco a assimilar o que ela dizia. Realmente, sua mente trabalhava em câmera lenta naquela noite infeliz. Mas você já não trabalha aqui há algum tempo, acho eu. Eu não preciso de uma empregada. Já tenho gente demais trabalhando para mim. Ela ignorou a arrogância dele. Ele era rico, bonito, poderoso e talentoso. Podia se dar ao luxo de ser arrogante. Nasci nesta casa, doutor. Minha mãe veio para cá grávida de mim. Ninguém queria dar trabalho para ela pois estava grávida. Então essa família nos acolheu. E quando nasci, eles permitiam que minha mãe continuasse aqui. Trabalho aqui a minha vida toda, desde que me entendi por gente. Gabriel ficou olhando para ela um bom tempo e Luciana sentiu um calor intenso subir pelo seu corpo. Certamente, ele não tinha na mente as mesmas coisas que ela. Mas como ela estava habituada a aceitar qualquer coisa que a vida lhe desse, aquele olhar profundo já era mais que um passeio no paraíso. Tudo bem que ele deveria estar pensando aonde a colocaria, caso resolvesse lhe dar um emprego. Ou então poderia estar pensando que ela era incômoda como uma pedrinha no sapato ou uma mosca varejeira, importunando ele quando o que ele mais queria era dar o fora dali o mais depressa que pudesse. Ela sabia disso. Enquanto isso, ela imaginava como deveria ser beijar aquela boca, ter aquele corpo de puro músculo em cima do seu, de preferência sem roupa alguma entre os dois. E Luciana podia jurar que nada disso se passava na cabeça daquele objeto de seu amor e paixão. Você quer um emprego? Deseja sair agora, nesse momento, dessa casa? Luciana ficou um tanto perplexa. Como assim? Quer vir comigo agora para minha casa? Verdade aquilo? Fácil assim? Ele a levaria com ele? Ela queria perguntar para que, mas não lhe importava. Ele poderia fazer com ela o que quisesse. Poderia virá-la do lado do avesso que ela não se importaria. Ela iria até o inferno por ele. Agora? Ela perguntou, hesitante. Agora, arrume suas malas e venha. Te dou meia hora para você arrumar suas coisas. Se não estiver aqui em meia hora, entro no carro e vou embora. É pegar ou largar. Não queria ficar nem esse tempo todo aqui. Meia hora? Além da saia e da blusa que ela trazia em seu corpo, ela tinha 5 vestidos, que ela usava para ir para as baladas com as outras amigas empregadas como ela, 4 camisetas, outra saia e 2 calças jeans. Tinha também uma mochila, o par de tênis, 2 pares de sandálias, sendo que um estava em seus pés naquele momento, um casaco, meia dúzia de calcinhas, 4 sutiãs e 2 pares de meia. Quantas malas ele achava que ela teria? Ela não demoraria nem 5 minutos para recolher tudo o que tinha. E como o carro dele estava perto da lavanderia, talvez nem levasse todo esse tempo. Mesmo assim, ela se apressou o máximo que pode. Temia que, com a mente tumultuada como ele estava, pudesse se esquecer dela e ir embora. Afinal, ele deixará claro que não via a hora de meter o dali. Luciana entrou no quarto que dividia com a mãe como se fosse um relâmpago. Enquanto ia falando com a mãe, ia colocando de qualquer jeito suas coisas numa mochila. O que está fazendo, filha? Estou indo embora, mãe. Como assim, está indo embora? Depois eu te explico, agora estou com pressa.
Não me diga que está indo atrás do patrãozinho? Estou sim, mãe. Sua mãe viu o seu desespero. Ai, meu Deus, tá maluca, filha? Não, mãe, você sabe que eu amo esse homem. Luciana, gente como a gente não ama gente como ele. Mas eu amo, mãe. Não sei o que fazer. Tentei lutar contra isso, mas é mais forte que eu. Deus do céu, filha. Ele vai rir de você se você disser a ele que o ama. Ele vai te humilhar. Ele vai perguntar se você não se enxerga. Sei disso, mãe. Não vou dizer a ele. Só quero estar perto dele, tocar nas coisas que ele toca, respirar o mesmo ar que ele respira. Isso é coisa de gente doida, filha. Eu sei, mãe. Eu sei. Não posso acreditar que você quer ir atrás desse homem? Ele nunca vai olhar para alguém como você. Essa gente não enxerga gente como a gente. Eu sei, mãe. Mas se ele vai embora, eu nunca mais o verei. E daí? De que vai te adiantar ver esse homem? Ele nunca vai olhar para você. E se sair daqui, vai viver de quê? De brisa? Vai deixar o certo pelo duvidoso? Vai comer, dormir, se sustentar de que jeito? Sei lá, mãe. Dou um jeito. Acho que consigo trabalhar em outras casas. O trabalho em casa de gente rica é o mesmo em qualquer lugar. Além do mais, pedi um emprego a ele. Pediu? E ele vai te arrumar um emprego? Não sei, mãe. Ele só me mandou arrumar minhas coisas e ir com ele. Por isso, estou com tanta pressa. Filha, não faz isso. Se sair, os patrões vão ficar com raiva e depois não vão te aceitar de volta. Mas quem disse que quero voltar, mãe? Eu sempre fui muito infeliz aqui. Duvido que em outro lugar será pior. Sabe aquele ditado velho, que falam para as mulheres que querem se separar de seus maridos? Aquele que diz que se está ruim com ele, será pior sem ele? Então, filha, a vida lá fora é diferente da vida que a gente tem aqui. Mãe, esses bacanas só sabem humilhar a gente. Eles nos tratam muito mal. O cachorro da madame é 1 zilhão de vezes mais bem tratado que a gente. Às vezes, eu queria ser o cachorro dela só para receber um pouco de tudo que ela oferece ao cão. Acha certo isso da gente preferir ser um bicho porque o bicho é mais feliz que a gente? Você reclama de barriga cheia. Aqui você tem tudo o que precisa para sobreviver. Luciana olhou para sua mãe com desgosto. Não adiantava. Sua mãe jamais iria mudar. Por outro lado, Luciana compreendia que sua mãe temia sair da casa aonde lhe estenderam a mão quando ela estava grávida e não tinha nenhum outro lugar para ir. Sua mãe era agradecida. Mas ela também teria que ser o capacho daqueles granfinos só porque eles um dia acolheram sua mãe quando ela estava em sua barriga? Ela estava cansada de ouvir a madame jogar aquilo na cara dela e na cara de sua mãe. Só ela sabia quantos sapos tivera que engolir ao longo de toda a sua vida, porque aquela madame tivera pena de sua mãe e permitirá que elas vivessem ali por um salário que nem chegava nem à metade de um salário mínimo. E em troca dessa falsa amabilidade, ela, desde que podia se lembrar, virara o saco de pancadas da filha da madame e não podia fazer nada porque o mundo pertencia à sua carrasca. Dessa forma, até os 13 anos, vivia cheia de manchas roxas, devido às pancadas, devido aos beliscões, devido aos empurrões e outras agressões parecidas. Sem falar das ofensas de ser chamada de morta de fome, que se não fosse pela mãe dela, Luciana e sua mãe teriam morrido de fome e de frio nas ruas, pois ninguém as queria, nem mesmo o pai dela. Sua mãe vivia lhe pedindo para ignorar a filha da patroa, que se elas saíssem daquela casa, não teriam mesmo outro lugar para ir, que a filha da madame não fazia por mal, que a garota tinha inveja dela. Disso Luciana tinha mesmo que achar graça de sua mãe, por mais machucada que estivesse. A Dondoquinha com inveja dela. Coisa muito engraçada de se ouvir. Para piorar, sua mãe achava aquilo natural. Achava que aquela patroa era uma santa na terra. E que elas nem precisavam ganhar muito mais do que ganhavam porque ali, elas já tinham tudo o que necessitavam para viver. Pura balela. Mãe, eu não tenho nada. Ganho uma miséria aqui. Se tenho um celular foi porque a minha colega, que também é empregada, me vendeu dela que não serve para quase nada. A patroa prefere jogar os celulares usados dela no lixo ou vender pela internet do que me dar só porque é um iPhone e acha que gente pobre não pode ter um iPhone. Sabe o que ela me disse no outro dia? Disse que se uma pessoa pobre ganhasse 5 mil, ia comprar um iPhone correndo,
enquanto que uma pessoa rica ia investir o dinheiro. É claro que o rico iria investir o dinheiro. Com toda certeza, o rico que ganhasse 5.000, gastaria esse dinheiro com bobagens porque com toda certeza, ele já tinha até mais de um iPhone. Filha, cada um tem a sorte que merece. A gente é pobre porque Deus quis assim. Ele sabe do que a gente precisa. Não brinca, mãe. Acha que Dona Valéria merece da vida muito mais que eu? Ela nunca lavou um copo, nem deve saber aonde fica a cozinha, gasta dinheiro a rodo, viaja pelo mundo, fica nas baladas até de manhã, bebe tudo que lhe aparece pela frente, passeia, compra roupas e mais roupas. O closet dela tem 178 calças jeans. E ela nem usa jeans. E só de sapatos ela tem 1.500 pares. O que ela fez na vida para merecer essas coisas? Nem esmolas para pobres ela dá. Ela acha que o governo deveria exterminar todos os pobres, todos os pretos, todos que não são como ela. Porque ela merece ter do bom e do melhor e eu não. A mãe não tinha como responder, a não ser aquela resposta dos ignorantes. Que Deus dava o frio conforme o cobertor. Típico de quem se nega a usar o cérebro para pensar. Quem quer pensar em desigualdades. Nem os pobres, mortos de fome, perdiam tempo com isso. Era mais fácil atribuir tudo a Deus. Ou então, aceitar que eram miseráveis porque eram preguiçosos. Como alguém tinha coragem de chamar de preguiçoso a uma pessoa que morava nos cafundó do Judas, que acordava de madrugada para pegar condução, que comia mal, que se vestia mal, que ganhava um salário de fome, que trabalhava feito um condenado e lhe diziam que ele era pobre porque era um preguiçoso? Coisas faladas aos montes pelos metidos amotivadores, pessoas que nunca pegaram no pesado. Mas não era ela que iria, naquele momento, mudar a mentalidade de sua mãe. Dona Ivone era um caso perdido. Não mudará até agora, não mudaria mais. Tchau, mãe. Luciana deu um abraço apertado em sua mãe. Me deseje sorte. Eu não quero que você vá embora, filha. Menos ainda para acompanhar um dos bacanas que nem sabe que você existe. Luciana deu de ombros. Sabia que sua mãe não a impediria de ir. Ela já havia tentado sumir daquela casa várias vezes. Agora, ela tinha uma razão para isso. Tudo bem que era uma razão indefinida. Mas se ela não fosse agora, talvez nunca mais tivesse coragem. Quem sabe tudo daria certo e ela poderia dar uma velhice boa para sua mãe. Embora sua mãe fosse bem jovem ainda, pois quando ela nascerá, sua mãe tinha só 15 anos. E se nada saísse como ela sonhava, e era claro que não sairia, só o fato de poder desaparecer daquela casa já era um presente. Tinha umas economias, pois sempre juntar a miséria que sua patroa lhe pagava. De uma forma ou de outra, ela daria um jeito. Tanto de conseguir um emprego que esperava, o marido de Dona Valéria lhe conseguisse, como tentaria saber aonde ele vivia, aonde ele trabalhava, um modo de poder vê-lo, mesmo que fosse de longe e poder sonhar com ele. Mesmo que ele não lhe arrumasse emprego algum, ela, após saber aonde ele vivia, aonde ele trabalhava, aonde ele ia, poderia vê-lo de vez em quando e até mesmo, quem poderia saber, trombar com ele nas ruas do Rio. Mas estava pedindo aos céus que ele lhe arrumasse um emprego aonde ela pudesse estar perto dele a maior parte do tempo possível. Era claro que ela sabia que um dia, ele encontraria outra esposa. Ele era lindo demais. Não ficaria solteiro por muito tempo. Logo, uma outra garota bonita, rica e cheirosa como ele o agarraria. E ela estava disposta a ir trabalhar para ele, cuidar dele, dos filhos dele, de tudo que pertencesse a ele. Mas não poderia jamais, em tempo algum, perder o contato com ele. Sua vida dependia disso. Luciana sabia que as mulheres modernas lhe diriam que ela não passava de um capacho de homem. Quem dizia essas coisas com toda certeza jamais amara um homem com todo o seu coração, pois quando a gente se apaixonava de verdade, com ardor, com loucura, abria a mão da própria felicidade pela felicidade do ser amado. Se ela estava errada, talvez. Mas naquele momento, só queria seguir o seu coração, e o seu coração lhe pedia que ela grudasse naquele homem como um carrapato e que não o perdesse de vista. E se a única forma que o destino lhe dera para que ela pudesse estar perto de seu amado era servindo, cuidando dele, ela faria isso de coração aberto. Gabriel, envolto em seus pensamentos, acabará se esquecendo da jovem a quem aguardava e quando se perguntou o porquê de estar ali, de pé, ao lado de seu carro, relendo as mentirosas mensagens de amor que sua esposa vivia lhe enviando, acabou levando um susto quando a empregada se materializara ao seu lado.
Ele ainda não se lembrará do nome dela e, na verdade, não lhe importava nem um pouco como ela se chamava. Em sua cabeça ele só tinha pensamentos para Valéria e para aquela monstruosidade que ela havia feito a ele. Ainda não conseguia acreditar que ela o traíra e menos ainda, que ela sentira o fato enquanto ria dele, da cara dele. E os pais dela ainda haviam ficado do lado dela. Era imperdoável. Ela pegara no flagra e ela debochara do papelão de otário, de corno que ele havia feito. Aquilo era algo para acabar com a autoconfiança de qualquer um. O mínimo que ela deveria ter feito era mentir, implorar por perdão ou qualquer coisa do gênero, coisa que qualquer mulher pega em flagrante, faria. Caramba, você foi rápida como um raio. Ele disse para Luciana após se lembrar que estava ali esperando por aquela garota. E lá no fundo de sua alma, ficou aborrecido pois o fato dele estar ali, faria com que Valéria achasse que ele havia ficado ali dentro dos muros da mansão, porque estava esperando que ela viesse até ele. Não tenho tantas malas como o senhor. Só demorei um pouquinho porque precisava convencer minha mãe de que eu queria ir embora dessa casa. Gabriel ficou olhando um tempo para o lugar de onde Luciana viera. Depois olhou para ela e ficou meio estarrecido ao ver uma única mochila nos braços dela, e nem se deu ao trabalho de colocar a bagagem minúscula da moça no porta-malas do carro. Abriu a porta do passageiro para ela entrar, mas, sem saber bem o porquê, olhou na direção da mansão e viu Valéria na grande varanda, olhando para ele e então, pensando que a mulher acreditava mesmo que ele estava protelando em ir embora da vida dela, agarrou a empregada, de quem nem sabia o nome e a beijou apaixonadamente, para que Valéria visse. Depois, ele olhou satisfeito para a esposa. Viu que ela parecia insultada, ultrajada, ofendida por ele estar beijando a empregada da casa. Seu cachorro desgraçado. Brigando comigo enquanto tava de caso com essa sujeitinha aí. Valéria gritou da varanda onde estava e deu a volta, deixando claro que ia descer e correr atrás dele. Então, Gabriel empurrou a moça para dentro do carro, fechou a porta, deu a volta e ligou o carro em seguida, saindo do terreno da mansão em disparada. E rindo alto enquanto mostrava o dedo do meio para Valéria, que já havia chegado perto do lugar aonde ele estava. Da janela do quarto, onde ficavam os aposentos dos empregados, Dona Ivone viu o que o seu ex-patrãozinho havia feito e temeu pela sanidade da filha. Seria possível que o destino infeliz que ela tivera sobraria para sua filha? Ali naquela casa, ela julgara que a filha estaria a salvo de ter o mesmo destino cruel e solitário que ela havia tido. Não queria que a mesma coisa acontecesse com sua menina, mas a vida não fazia o que a gente queria, ela pensava. A vida fazia o que lhe desse na telha. A vida realmente não tinha compaixão daqueles que haviam nascido para pastar. Luciana havia perdido a noção de tempo e de espaço. O doutor Gabriel a beijara? Aquilo tinha mesmo acontecido ou tinha sido algo da sua imaginação? Se ele a beijara mesmo, havia sido tão rápido que ela nem conseguirá curtir aquele momento tão esperado e tão sonhado por ela. Não sabia o que pensar. Ele a levaria com ele para ser a mulher dele? Ela seria uma madame como a Dona Valéria. Mas logo que desceram a pequena elevação aonde a casa de seus patrões ficava, ele olhou para ela e ela sentiu que ia morrer de alegria. Desculpe, eu a beijei para insultar minha mulher. Ela achou que eu estava ali esperando por ela, esperando que ela viesse e se desculpasse. Eu não podia perder a oportunidade de fazer algo que a deixasse humilhada, como ela me humilhou. Eu não queria ficar por baixo. Ela deve estar pensando que eu e você tínhamos um caso. Imagine só o que ela deve estar pensando. Que enquanto ela me traía com homens ricos e bem-sucedidos, eu também a enganava. E com a empregada da casa. Ela deve estar pensando que eu a rebaixei. Passada para trás pela mesma pessoa a quem ela adorava humilhar por se sentir superior. Luciana queria que se abrisse um buraco naquele carro aonde ela pudesse se afundar. Ele a beijara para humilhar a esposa que o traiu. Ai meu Deus! Eu não devia sonhar com o impossível. Algumas pessoas nasceram para se dar mal, não importa o que elas façam. E eu sou uma delas. Se o destino jamais sorriu para mim antes, por que eu faria agora? Basta eu olhar para minha mãe para entender que algumas pessoas jamais sairão do fundo do poço. E não tem nada a ver com o fato de ser preguiçoso. A grande parte de humanidade, composta por gente pobre, não é nem um pouquinho preguiçosa. E agora? O que faço? Não posso voltar atrás. Dona Valéria pediria minha cabeça numa bandeja. E espero que ela não maltrate a minha mãe pela besteira que acabei de fazer. Mas é claro que ela vai maltratar a minha mãe. Ai meu Deus, como fui egoísta!
Durante todo o trajeto que Luciana percebeu que não era longo, pois estavam indo do Juá para a Barra da Tijuca. Rapidinho chegaram ao local de destino e Luciana se sentia tão pouco à vontade que suas pernas tremiam. E ela não saberia dizer se era pela proximidade do ser amado, se era pelo beijo que ela não esperava, se era porque ele havia deixado bem claro a insignificância dela para ele. Ela queria servi-lo, cuidar dele, dos filhos dele, de tudo o que pertencesse a ele, até mesmo de sua futura esposa, mas não queria ser humilhada. Na casa dos patrões, ele sempre a defenderá, o que fizera com que ela o amasse mais. No entanto, ser diminuída a troco de nada, ela não sabia se conseguiria suportar. Ele entrou com o carro em uma garagem que abriu o portão automaticamente, parou o carro e saiu, esquecendo que ela estava no carro. Luciana teve que chamá-lo, pois ele acionou o alarme do carro e se dirigiu ao elevador. Então ele se voltou com o grito dela e tinha uma cara zangada, como se não estivesse gostando de que ela estivesse ali com ele. Entraram no elevador. Estavam num prédio de somente 4 andares, numa das avenidas da Barra. Luciana o seguiu calada. Tinha medo até de respirar e que ele se sentisse incomodado e a mandasse embora. Subiram no elevador até o último andar. Ela se perguntava se ali era a casa dele, mas não podia ser, pois, até aquele momento, ele morava na mansão dos seus patrões. Ele abriu uma porta e ela entrou. Ela estava num salão grande, mas que, com toda certeza, era o escritório dele. Olhou para ele sem entender. Gabriel suspirou fundo enquanto olhava ao redor. Fazia um tempão que ele não ficava por ali. Tinha se casado, tinha alugado o apartamento que tinha antes e agora só lhe restava como casa o seu escritório. Não tinha muito claro o que iria fazer dali em diante. Estava pensando em viajar e só depois dedicar seu tempo para juntar seus caquinhos, remendar sua vida. No momento, o escritório de sua empresa lhe serviria muito bem. Era uma sorte que agora poderia se considerar um homem rico. Ele havia comprado aquele apartamento há alguns anos, quando abrirá sua empresa. A parte que ele usava como escritório particular era composta de 3 suítes que se ligavam entre si por portas francesas. No primeiro cômodo ele tinha um amplo escritório, propriamente dito, com sua escrivaninha entalhada com detalhes em pó de ouro e com marchetaria feita à mão, seu orgulho, algo que o fazia lembrar que havia chegado aonde quisera chegar. Nessa sala, aonde ele recebia seus clientes, tinha também várias poltronas confortáveis. No cômodo ao lado, havia uma ampla mesa com 14 cadeiras ao seu redor e que ele chamava de sala de reuniões. O último cômodo dos 3, ele havia reservado para o seu descanso e tinha ali uma cama queen size, um armário que ia de uma parede a outra e uma TV gigante. Era ali, ele costumava descansar quando tinha muito trabalho a fazer. Aqui funciona a minha empresa. Tenho um quarto aqui, pois às vezes, trabalho até muito tarde e preciso dar uma descansada. Como vê, é o apartamento do último andar. Eu poderia até chamá-lo de cobertura, caso o prédio fosse mais alto. Ele ocupa todo o último andar e tem 6 suítes, que funcionam todas como escritório, exceto uma. Tem 2 salas, além desse salão aqui, que é a recepção, uma enorme cozinha e um outro banheiro, além das dependências de serviço. Tudo é escritório, incluindo o lugar aonde durmo. Faz parte da minha sala de trabalho. Você vai ter que dormir aqui na recepção, pois é o único lugar com um sofá grande. Mas não se preocupe. Os demais quartos ficam naquele corredor e eu não tenho o hábito de ficar andando pelo espaço à noite. Sei que não tem uma porta para sua privacidade, mas amanhã você encontra um lugar para morar. Eu vou trabalhar aqui com o senhor. Quero dizer, vou trabalhar aqui, nesse escritório. Ele ficou pensativo. Eu já tenho uma faxineira. Vou ver se alguns dos engenheiros que trabalham aqui precisam de uma empregada. Você sabe ler, escrever, contar? Ela engasgou. Eu terminei o ensino médio, doutor. Sei que não é muito, mas sei ler e escrever muito bem. Também sei um pouco de inglês, alemão, francês, espanhol e italiano. Nunca imaginei que a Vilma pagasse todos esses cursos de idiomas para você. Dona Vilma não me pagou curso algum. Sempre estudei em escola pública. Aprendi sozinha na internet. Aprendeu sozinha todas essas línguas? Eu tenho facilidade com idiomas. Agora estou estudando japonês. Ele ficou olhando para ela, espantado. E por que trabalhava como empregada daquela família? Por uma série de razões. Ele olhou para ela de uma forma mais respeitosa, mas não estava interessado no porquê ela havia trabalhado para aquela família por tanto tempo. Tá bom, deixa pra lá.
Se você fala mesmo tão bem todos esses idiomas, eu tenho um lugar aqui no escritório para você. Ela quase deu um pulo de alegria. Mas aqui é o escritório da minha empresa. As pessoas chegam bem cedo para trabalhar. Você precisa se levantar bem antes do pessoal chegar amanhã. Eu não quero ter que dar explicações sobre o fato de ter uma mulher dormindo aqui, mas será só por essa noite. Já está muito tarde para você sair por aí. Doutor Gabriel, eu não tenho outro lugar para ir. Ela o interrompeu. Como assim, não tem outro lugar para ir? Ele parecia irritado. Eu. Ela estava tremendo de medo dele agora, pois ele tinha um olhar meio assassino. Fala logo, ele disse com brusquidão, e ela se apressou para falar, mas sua voz saía tremida. Eu sempre vivi na casa da patroa. Nunca saí de lá para nada. E ela não nos pagava um salário mínimo. Na verdade, ela não nos pagava nem a metade de um salário mínimo. Não tenho dinheiro para alugar uma casa ou algo parecido. Não tenho parente algum, e todas as minhas colegas são empregadas domésticas, como eu dorme em seus empregos. Ela até que tinha um dinheirinho economizado durante anos, mas era muito pouco. Não sabia como uma garota que trabalhava no escritório se arrumava. Ela via essas coisas através dos filmes, séries e novelas, mas, de verdade mesmo, não sabia se coisas de televisão tinham a ver com a realidade. Temia também que um aluguel que tivesse que pagar fosse muito mais do que aquilo que ela possuía. E dependendo do lugar aonde encontrasse algo que pudesse pagar, teria que pagar passagens para chegar ao local de trabalho. E teria que comer. E de comprar roupas de camas, talvez tivesse que comprar uma cama, um fogão, panelas, pratos, copos, talheres. Teria que fazer compras de comida. Sua mãe tinha razão. Ela não estava preparada para viver fora dos muros da mansão. Só que agora seu caminho na vida não tinha mais volta. Gabriel nunca havia parado para pensar se as pessoas que trabalhavam para ele tinham uma casa ou não. Ele ficou olhando para ela e pensando no quanto havia sido impulsivo ao tirar aquela garota da casa dos seus sogros. Ele sabia que estava com a mente bastante embaralhada por causa de Valéria, e desde o momento em que se tornará ciente da traição da esposa, a cada momento, ele tomava uma desastrosa atitude que nada tinha a ver com ele. Trazer aquela garota para a sua empresa tarde da noite, beijá-la na frente de Valéria, somente para rebaixar a mulher traiçoeira que ela tinha sido, deixando claro que ele também sabia descer o nível, tinha sido uma maneira de proceder que nada tinha a ver com ele. Ele, ao beijar aquela garota, fora de um mau gosto extremo. Não que a garota não merecesse um beijo dele, não era isso. Não se considerava um presente de Deus para a humanidade, não se considerava a última bolacha do pacote, e menos ainda que um beijo seu fosse um prêmio para quem quer que fosse. Não que a menina não fosse bonita. Ela era, e ele já tinha notado isso. Inclusive achava que Valéria gostava de humilhar a garota diante dele porque via a beleza dela, e ele chegará a pensar que sua esposa via na empregada uma ameaça. Na época, ele até mantinha com a garota uma atitude bem distante, bem respeitosa, para que Valéria não pensasse qualquer coisa estranha sobre eles e assim, maltratasse ainda mais aquela garota. Mas Valéria era narcisista demais para ter ciúmes de uma empregada. Depois de um tempo, ele ficou sabendo que Valéria gostava de maltratar as pessoas que considerava inferior. Não era apenas aquela garota que ela gostava de humilhar. Valéria fazia isso com atendentes de loja, com garçons, com porteiros, até mesmo com os empregados de sua empresa. Na verdade, ele, enquanto muito apaixonado, não havia percebido o quanto ela era antipática com as demais pessoas. Estava realmente cego de amor e paixão por aquela dondoca mimada para ver quem ela realmente era, e que agora, colocando sua situação em perspectiva, ele percebia que já não a queria mais como antes. Ele havia aberto seus olhos aos pouquinhos e cada vez mais ia se decepcionando assombrosamente com aquela garota, e ia se arrependendo amargamente porque um dia, ele chegará a pensar que viveria ao lado dela para sempre. Foi bom que seu casamento chegasse ao fim da maneira que chegou. Mas o fato de ser humilhado, corneado por alguns de seus amigos mais chegados, lhe destruíra por dentro. A humilhação de saber que todo mundo sabia que ele era um corno, um chifrudo, um homem traído, exceto ele, lhe magoava até o fundo da alma. Pensar que ele, que se tinha em tão alta estima, era objeto das piadas alheias, motivo de riso e de fofocas, acabava com o seu bom humor. Ele se sentia ferido em seu orgulho, e queria que o chão se abrisse e o engolisse.
pensar em viajar pela Europa por um longo período, até que outra pessoa do seu grupo de amigos fizesse algo desagradável o suficiente para que os demais esquecessem o papel de palhaço que ele havia feito. Mas não podia viajar simplesmente porque havia trazido consigo aquela garota que não tinha para onde ir. Aquilo só podia ser um castigo divino, uma vingança dos céus por ele ter enriquecido tão rapidamente. Talvez os céus não o achassem merecedor de tudo aquilo que ele havia conquistado, a começar pelo amor de uma mulher a quem ele havia jurado jamais trair, mas que o traíra, o envergonhara. De forma que ele nem queria mais ficar na mesma cidade em que ela vivia, nem no mesmo país. Na verdade, nem no mesmo continente. Tinha que colocar um oceano inteiro entre ele e Valéria, senão enlouqueceria, e poria tudo o que havia conquistado a perder, inclusive sua saúde mental. Aí, como um idiota, resolvera dar um emprego para aquela garota bem no momento em que ele era o mais vulnerável dos homens. Ele havia olhado para a garota, achará ela bonita demais para continuar ali, sendo humilhada por aquela família maluca e sem pensar muito bem no que fazia, prometeu-lhe arrumar um emprego. Depois, quando viu que Valéria o olhava quando ele estava indo embora com a garota, resolveu beijar a menina só para deixar claro para Valéria que ele não estava acabado como homem, como ela havia pensado, e que beijar a empregada da casa podia humilhá-la no fundo da alma, tanto quanto ele se sentia humilhado. Queria que Valéria se sentisse por baixo por ele ter um caso com uma pessoa a quem ela considerava inferior. E depois ele havia dito para aquela garota um montão de asneiras dentro do carro, humilhando a menina do mesmo modo como Valéria tinha o péssimo hábito de fazer. Então, ele se calara e se recriminara por descer tão baixo. Não por tê-la beijado, mas pelos motivos que o impulsionaram a fazer aquilo. Mas ele havia lhe prometido um emprego, embora não tivesse a menor ideia do que ela soubesse fazer. Talvez ela não soubesse fazer nada. Era apenas a empregada da casa. O que mais uma menina que trabalhava em casa de família sabia fazer? Ele não tinha ideia alguma. Nem sabia se ela soubesse escrever, assinar o próprio nome. Ele nada sabia sobre pessoas que faziam o trabalho doméstico. Nunca perderá tempo pensando em coisa desse tipo. Mas de uma coisa ele sabia: que trazer consigo aquela garota que ele nem sabia o nome só podia ser consequência de sua mente abalada, confusa, atormentada pelo que vira e ouvirá. Valéria havia gritado pelos 4 cantos daquela casa gigantesca que não se arrependia por tê-lo envergonhado diante de todos. Ela lhe gritara o seu nojo por ele. Ela o magoara muito mais fundo do que qualquer outra pessoa houvesse feito antes. E ele tinha se sentido arrasado, destruído, acabado, derrotado. De repente, ele havia perdido o prumo, o seu centro, as suas certezas, a sua autoconfiança. De um momento para o outro, ele se sentirá assustado, temeroso, inseguro, frágil como uma criança. Ele não era assim. Ele era equilibrado emocionalmente. Mas isso só provava o quanto ele tinha errado ao se apaixonar, pois isso só podia fazer com que ele não fosse mais o dono de sua razão. A traição de Valéria o jogará no fundo do poço, e desde que tomara conhecimento daquela horrorosa situação, ele só vinha metendo os pés pelas mãos. Tinha que colocar sua mente no lugar, caso contrário, acabaria arriscando até mesmo a sua carreira profissional, que tanto trabalho lhe dera para construir e que, por causa de uma vadia da pior espécie, ele podia por tudo a perder, no estalar de dedos. Olhou para a garota. Ela era bonita, poderia trabalhar na recepção, mas ele já tinha uma recepcionista muito competente. Não ia demitir sua funcionária. Você disse que terminou o ensino médio. Sabe alguma coisa de informática? Muito pouco. Eu tinha um notebook lá em casa, mas ele estava muito ultrapassado. Eu comprei há muito tempo, de segunda mão. Ele ficou procurando em sua mente um lugar aonde ele poderia enfiar aquela garota em seu escritório. Então se lembrou de que ela havia dito que falava alguns idiomas. Claro que ele não podia acreditar nisso. Uma empregada doméstica que era poliglota. Isso não fazia sentido algum. Ele não podia acreditar numa lorota daquelas. Se ela falasse mesmo aqueles idiomas todos, seria um ganho para sua empresa. Mas com toda a certeza, ela havia lhe mentido. Mas ele não tinha como saber. Era tarde da noite e ele estava cansado e meio aturdido. Nada no mundo lhe fazia sentido algum. Mas se ela lhe mentira, ou se ela soubesse mesmo falar outras línguas, e caso falasse, ele não tinha a menor ideia do quão bem ela falava. Resolveu testá-la ali mesmo, naquele momento, na metade do corredor que levava aos quartos do apartamento e que funcionavam como escritório. Começou de repente a falar em inglês, pegando a garota totalmente desprevenida.
Se ela soubesse ao menos o inglês, para ele já estava de bom tamanho. Se ela falasse inglês, ele com toda certeza teria um lugarzinho para ela em sua empresa. Então, passado um minuto de hesitação, ela dialogou com ele fluentemente, o que o deixou um tanto estarrecido. Depois, eles falaram em alemão e em espanhol. Ele não era bom em francês ou em italiano, mas ao que parecia, ela entendia tão bem esses idiomas como entendia o português. Ele estava impressionado. Eles iam conversando enquanto ele ia mostrando a ela cada cômodo do apartamento, pegando roupa de cama para ela e mostrando também aonde ficava o banheiro. Quando ele se deitou, achou que não pregaria o olho por causa de sua situação com Valéria, mas o que estava em sua mente era o conhecimento da menina em vários idiomas. Até mesmo o japonês, que ela lhe disse que não dominava muito bem, ela era bastante fluente. Ele estava abismado. Como uma menina daquelas, linda até onde não podia mais, com um conhecimento tão grande sobre idiomas, trabalhava lavando o banheiro de madames. Ele estava confuso demais com aquela garota e quando menos esperava, já era a manhã de um novo dia e ele se sentia bem disposto e já não tão preocupado com a vergonha que havia sentido no dia anterior. Dormira como um bebê sem preocupação alguma por toda a noite. Estava pasmo consigo mesmo, pois tinha certeza de que os acontecimentos terríveis pelos quais ele havia passado iam deixá-lo acordado por toda a noite. Agora, como se não tivesse preocupação alguma em sua mente, se sentia curioso demais para saber que outras maravilhosas cartas aquela menina escondia em suas mangas. Tomou banho e se dirigiu para a cozinha e parou assustado. A moça estava ali, de pé na cozinha, preparando o de jejum. Fiz algo errado? Ela perguntou ao notar o olhar espantado dele. O senhor não gosta que preparem o seu café? Eu sei como o senhor gosta e encontrei na geladeira tudo que o senhor costuma comer pela manhã. Não é isso. O que está vestindo? Roupas? Sei disso. Que tipo de roupa é essa? Está vestida para começar seu primeiro dia de trabalho aqui? Ah, acho que sim. Você está usando jeans rasgados. Só tenho calças assim. É a moda. Comprei num brechó. Toda a minha roupa eu compro num brechó. É de boa qualidade. Suas roupas estão rasgadas. É a moda. Eu sei, mas não fica bem para trabalhar no escritório. Ela ficou vermelha. Era sua melhor roupa. E o que devo vestir? Pode ser uma calça comprida, mas que não esteja rasgada. Eu não tenho. Saia e blusa? Só as do uniforme de empregada. Vestidos? Ela se iluminou. Ah, eu tenho alguns. Então, troque essa roupa, ele disse. Ele sabia que as jovens gostavam de usar aquele tipo de roupas, mas ali no escritório não ia pegar nada bem. Ele tinha clientes conservadores demais e eles poderiam até confundir a garota com uma mendiga e isso não o ajudaria em seus negócios. Então, ele que acabava de tomar um gole de seu café, se engasgou, cuspindo longe e tossindo por um longo tempo. Ai meu Deus! Meu vestido não é bom também? Receio não ter nada melhor. Gabriel não tinha o hábito de ficar sem palavras, mas estava. Diante dele estava a mulher mais apetitosa em quem ele já pusera seus olhos e ele não entendia aquilo, e menos ainda, a reação de seu corpo por aquela garota. Ele estava duro que nem concreto e não entendia muito bem o porquê. Não costumava reagir assim diante de uma mulher bonita, mas pensando bem, ela estava bastante vulgar. Gostosa até não mais poder, mas muito vulgar para trabalhar com ele, embora, se ela fosse sua secretária e se vestisse daquele jeito, ele ia querer ditar uma porção de coisas para ela digitar bem sentadinha em seu colo. Limpou a garganta. Aquele tipo de pensamento não ajudava nem um pouco. O que estava acontecendo com ele? Não estava reconhecendo a si próprio. Não pode trabalhar vestida assim. Essa roupa é ainda mais inadequada do que os jeans rasgados. Não tem nada mais comportado? Se ficar assim no escritório, ninguém mais vai conseguir trabalhar. Só o uniforme de empregada. Ela disse ficando cada vez mais vermelha. Ele ficou pensativo um instante. Não tem como dar uma arrumada nesse uniforme de modo que não pareça ser de uma empregada doméstica? Vou tentar, doutor. Ela se virou para sair da cozinha e ele viu seu traseiro naquela roupa apertada e curta. Gemeu baixinho. Então se lembrou que Valéria havia deixado alguma roupa ali um dia, quando estivera fazendo compras. Valéria comprava uma porção de coisas que nunca usava.
Às vezes nem mesmo as tirava das embalagens. E um certo dia, ela havia ido ao seu escritório carregada de bolsas de boutique e acabará largando as roupas ali e nunca se lembrava de levá-las para casa. E de que adiantaria? Ela já não queria mais as coisas que havia comprado. Com o tempo até ele havia se esquecido. As bolsas estavam guardadas num canto qualquer do seu quarto de dormir, no armário, no mesmo lugar aonde ele guardava algumas roupas suas e também roupas de cama para quando ele dormia ali na sua empresa. Abriu as portas do armário gigante e procurou pelas esquecidas bolsas de Valéria. Encontrou-as. Com toda certeza, ela nem se lembrava mais que um dia havia comprado aquelas coisas. Levou as bolsas até a recepção, aonde a moça havia dormido. Quase teve um infarte. Ela estava de costas, com o traseiro para o alto, remexendo na mochila que estava em cima do sofá, e com aquele rabão de sereia coberta apenas por uma calcinha que caberia num dedal. Ia ter um troço. Ia ter um treco. Na rápida olhada, ele pode perceber que ela não usava sutiã. Ela estava praticamente nua. E ele totalmente duro. Mas pensou a tempo. Deu um passo atrás. Depois outro. Não queria mais complicações para sua vida e se envolver numa transa sem sentido com a ex-empregada dos sogros. Estava fora de cogitação. Não era por preconceito ou algo parecido. Era apenas para preservar sua mente. Era um homem adulto e que sempre havia pensado com a cabeça certa. No entanto, cometera um erro ao se apaixonar por Valéria e se casado com ela. Aquela garota não era nada do que ele havia pensado e o arrependimento que sentia agora era algo sem tamanho, que lhe esmagava a alma, o orgulho e o coração. Ficar ali com tesão naquela garota praticamente desconhecida não podia fazer nenhum sentido para ele. Era claro que, se pudesse, ficaria o dia inteiro ali, admirando aquela escultura de mulher. Ela era linda, tinha um corpo que só o levava a pensar em coisas pecaminosas que queria fazer com ela, mas não podia se deixar levar pelos instintos. Quebrar a cara com Valéria e não estava disposto a quebrar a cara outra vez. De qualquer forma, em breve seus empregados iam chegar e ele precisava pensar com a cabeça de cima. Voltou ao seu quarto e chamou por ela. Ela apareceu na porta vestindo sua roupa de empregada. Ele lhe estendeu a bolsa, evitando olhar para ela. Essas coisas eram de Valéria e ela nem deve se lembrar mais delas. São coisas novas. Veja se alguma delas servem em você. O que não servir, você pode jogar fora ou dar para alguém. Ela ergueu a mão para pegar as bolsas das mãos dele. Suas mãos se tocaram e ela sentiu uma eletricidade passar por seu corpo. E ele retirou a mão com tanta rapidez que as bolsas caíram no chão. Ele nem se virou para olhar. Entrou rapidamente no quarto e fechou a porta na cara dela, tão depressa que parecia que o diabo estava à sua frente. No segundo mês em que trabalhava ali, um dia Valéria entrou pela recepção como um furacão. Os funcionários, quando a viram, fizeram o possível para se manterem distante da megera. Eles já conheciam seu gênio terrível, pois ela já havia dado monstras de seu temperamento explosivo ali e por mais de uma vez. Mas ela os ignorou a todos. Tinha um objetivo em mente e encontrou o que procurava, bem no escritório de Gabriel. Fez um escândalo sem tamanho. Gritou, xingou, esperneou, só faltou arrancar as roupas pela cabeça, tacar fogo e dançar em cima delas. E quando me disseram que agora você estava andando para cima e para baixo com essa vagabunda, eu nem acreditei. Mas estou vendo que é verdade. Exijo saber o que essa vadia está fazendo aqui? Berrou o mais alto que pode. Como vê, Valéria, nem todo mundo é como você. A Luciana está trabalhando para mim. Ela trabalha, como quase todas as pessoas decentes, pelo pão de cada dia, algo que você desconhece. Quero que demita essa vadia agora. Em primeiro lugar, ela não é nenhuma vadia. Em segundo, você está na minha empresa e aqui mando eu, e Luciana fica. Do lado de fora, os empregados estavam de ouvidos atentos. Todos ali sabiam que a esposa dele o traíra na maior cara de pau e com vários amigos do patrão, em apenas um ano da casamento. E como ela sempre havia sido arrogante com todos eles, não a suportavam. Estavam torcendo para que o chefe a colocasse para fora a pontapés. Então ela veio até a entrada do corredor e gritou mais alto ainda, para que todos a escutassem, para que não restasse a menor dúvida do que havia ido fazer ali. Sabem quem é a nova amiguinha de vocês? Sabem quem é essa piranha, ladra do marido alheio? Era a empregadinha da minha casa, uma lascada miserável que não tem aonde cair morta. Tá aqui fingindo que trabalha, pois não deve saber nem assinar o nome. Se eu fosse vocês, me afastaria dela. Deve ser ladra.
Olhem as coisas de vocês para ver se não está faltando nada. Lá em casa, ela roubava. Mas a minha mãe nunca permitiu que eu a denunciasse para a polícia porque minha mãe tem um bom coração. Mas evitem a ladra biscate. Ninguém sabe quem é o pai dela. Com toda certeza devia ser um ladrão, um bandido, um traficante qualquer. Corram dessa vadia, ladra das coisas alheias e do homem alheio. A mãe dela, outra morta de fome como ela, estava grávida dela e nem sabia quem era o pai. Com toda certeza deve ter embuchado na zona, na Vila Mimosa e nem ficou sabendo quem era o pai da biscate aqui. Se não fossem os meus pais permitirem que a mãe dela ficasse lá em casa, essa fulana nem teria sobrevivido. Teria sido melhor porque assim, ela não roubaria meu marido, bem embaixo do meu nariz. Estão falando mal de mim pelas ruas. Que fui trocada pela empregadinha da casa. Que fui trocada por uma Maria Ninguém. Que fui trocada por uma analfabeta que nem sabe assinar o próprio nome. Luciana correu para a suíte de Gabriel e se trancou no banheiro que havia ali. Era o lugar mais distante aonde ela poderia se esconder para não ouvir as ofensas daquela mulher. Com que cara ela voltaria a olhar seus colegas de trabalho? Eles nunca mais voltariam a falar com ela depois daquilo. E o que o Gabriel estaria pensando? Ele a mandaria embora pois a Valéria a acusara de roubo. Ela jamais roubara nada de ninguém, mas era a palavra de uma ricaça contra a dela. E a dela não teria valor algum. Como voltaria a encarar seus colegas achando que eles poderiam estar pensando que ela os roubaria? Gabriel estava fervendo de raiva, mas não ia dar para aquela louca. O gostinho de mostrar a ela o quanto o que ela estava fazendo o desgostava. A doida varrida estava acusando Luciana de ser ladra. A maluca também dizia que só o traíra porque soubera que ele tinha um caso com Luciana. Quanta asneira! Era claro que ninguém tinha dito nenhuma daquelas coisas sobre Luciana. Ninguém a conhecia ali e nenhum dos conhecidos dele ou de Valéria sabiam quem ela era, a não ser que alguns daqueles que frequentavam a casa de seus ex-sogros a reconhecessem. Mesmo assim, ele jamais tivera qualquer tipo de relacionamento amoroso com a moça para que Valéria ousasse pensar que ele a traíra antes. Era certo que ele beijara Luciana diante de Valéria, no dia em que saíra de vez da vida dela e a não ser que a própria Valéria tivesse espalhado aquilo, não tinha como alguém falar coisa alguma pois coisa alguma havia acontecido entre ele e Luciana, embora vivessem sob o mesmo teto, mas duvidava que alguém soubesse daquilo. E mais estranho era que no dia em que beijara Luciana desejara. Mesmo que Valéria tivesse tido aquela reação que tinha agora, 2 meses depois. Só que agora, isso não tinha mais nenhuma importância para ele. No momento só queria se ver livre daquela mulher insensata a quem ele pensara que amara um dia. E enquanto Valéria ia gritando aquele monte de asneiras, ele ia se lembrando de como era gostoso ficar com Luciana em casa, em como eles se davam bem, em como gostavam da companhia um do outro, em como gostavam de conversar sobre uma porção de coisas. Cadê aquela vadia? Vou quebrar a cara dela para ela aprender a não roubar o homem dos outros. Pare de dar vexame, Valéria. Eu e Luciana não tínhamos nada e você sabe muito bem disso. É mentira. Eu só te traí porque eu sabia que você estava me traindo com a empregada. Gabriel ergueu uma de suas sobrancelhas. Valeria, eu fiquei sabendo que você já me traía muito antes de nos casarmos. No dia do nosso casamento, você tinha dormido com o André e depois foi para casa, vestiu seu vestido de noiva e foi para a igreja, se casar comigo e fazer votos de amor eterno. E eu nem conhecia a Luciana. Ah, e tem mais uma coisa. Estou mesmo apaixonado por ela e assim que eu puder, vamos nos casar. Tudo entendido ou quer que eu desenhe? Eu não vou assinar o divórcio. Ela berrou mais alto ainda, depois de uns 2 minutos de silêncio. Com toda a certeza, tinha demorado um pouco para compreender o que ele havia dito. Então, quando a ficha caiu, ela começou a atirar alguns objetos de decoração nas paredes. Ela estava possessa e 2 dos engenheiros entraram na sala e, com o consentimento de Gabriel, agarraram a louca e a levaram para fora, enquanto ela chutava o ar e tentava morder os 2 rapazes. Por fim, atiraram ela na rua, correram para o prédio e fecharam a portaria. Como a garagem já estava fechada, Valéria não teve outro remédio a não ser entrar em seu carro e dar o fora dali. Luciana nem queria sair do banheiro, tão envergonhada estava. Não tinha escutado quase nada, além do início das xingações. Mas conhecia Valéria desde que se entendia por gente e sabia que ela faria o impossível para que seus colegas de escritório deixassem de gostar dela. Sempre tinha sido assim. Mas se surpreendeu ao deixar o banheiro, que
que seus colegas sorrissem para ela. Mas antes de chegar à sala de Gabriel, ouviu o que ele disse aos funcionários. Se algum de vocês acreditou no que minha ex-mulher falou, se alguém aqui se sente incomodado com a presença de Luciana e quiser pedir demissão, esteja à vontade. Eu peço aos recursos humanos para lhe garantir todos os direitos de quem quiser ir embora, de quem não se sentir à vontade por trabalhar com uma garota que foi empregada doméstica. Quanto a roubar coisas alheias, coloco minhas 2 mãos no fogo por Luciana. O que a Valéria falou foi uma calúnia, talvez por estar se sentindo ferida, sei lá. Quanto à traição, embora eu não deva a nenhum de vocês qualquer explicação sobre minha vida pessoal, esclareço que entre mim e Luciana, até agora, não houve nada de reprovável. Agora, aqueles que preferir ficar, exijo o respeito que é devido a ela, assim como exijo o respeito entre todos os funcionários, sem distinção. Houve um momento de silêncio e Luciana pensou em voltar para o banheiro e ficar lá até que todos tivessem ido embora. Temia que todos os funcionários do escritório pedissem demissão por causa dela. Esquenta não, Gabriel. A carreta sem freios já foi embora. Alguém que trabalhava mais perto de Gabriel falou. Então, houve uma risada geral e o ritmo do trabalho preencheu os espaços sonoros vazios. Ela não sabia o que pensar. Eles não iam embora? Eles iam continuar ali? Eles não iriam achar que ela não prestava? Eles não iam ter medo de que ela os roubasse? Mas ao que parecia, quando ela entrou na sala de Gabriel, as pessoas que estavam ali olharam para ela e sorriram e ela não entendeu nada. De noite, depois que todos já tinham ido embora e ela tinha ficado sozinha com Gabriel, ela lhe pediu desculpas. De que? A louca é ela. Eu não sei o que eu vi naquela mulher para achar que a amava. Eu devia estar doente, com algum tipo de vírus que me desviou do caminho correto. A Valéria é pior que a Covid-19. Por sorte, essa praga não acabou comigo. Mas acho que foi uma loucura momentânea. Eu me casei muito rápido. Eu conheci Valéria e em 3 meses estávamos casados. E só então eu fui saber que gênio ruim ela tinha. E tudo desceu ladeira abaixo quando ela me traiu. Aquilo foi a gota d'água. Aquilo quase acabou comigo. Luciana ficou em silêncio. Ainda não havia se recuperado do susto. Você ouviu tudo o que foi falado? Não, eu me escondi no banheiro do seu quarto. Eu morro de medo dela. Desde crianças, eu sempre levava a pior e não podia revidar porque ela era filha da patroa. Mas agora, você pode revidar pois não deve mais nada para ela. Devo sim, minha mãe trabalha lá. Não tenho nem ideia do que ela vai fazer com a minha mãe depois que chegar em casa. Acho que ela não vai fazer nada. A mãe dela gosta demais de sua mãe. A mãe dela gosta demais de escravizar minha mãe. Isso sim. Mas enquanto ela esguelava lá fora, liguei para minha mãe e lhe contei o que estava acontecendo. Não queria que minha mãe fosse pega de surpresa. Sei lá o que essa garota maluca pode fazer contra ela. Acho que vai ficar tudo bem. Acho que a Vilma não quer abrir mão de sua mãe. Claro que não. Aonde ela vai encontrar uma cozinheira que ganha menos da metade do salário mínimo? Mas a minha mãe é teimosa demais. Se sente uma eterna devedora daquela gente e não existe nada nesse mundo que faça com que ela largue aquele povo pra lá. Já disse a ela que se ela quiser, nós 2 podemos alugar um apartamentozinho e ela pode continuar a cozinhar num restaurante, numa lanchonete, sei lá, em qualquer outro lugar. Ela ainda é jovem, tem menos de 40 anos, tem muita vida pra viver, muita coisa pra ver. Mas prefere ficar trancada lá com aquela gente ruim, só porque há pouco mais de 20 anos, eles a acolheram. Vai viver o resto da vida como devedora deles. Gabriel olhou para Luciana. Gostava demais de estar com ela. Na verdade, eles passavam o dia inteiro juntos e parte das noites também. Ele disse lá no escritório que iria se casar com ela, mas, pelo jeito, ela não havia escutado nada. Então, havia chegado o momento de fazer a ela um pedido formal. E ele tinha quase certeza de que ela o aceitaria. Ele, embora tivesse um pouquinho de dúvida de nada sobre os verdadeiros sentimentos dela para com ele, jurava que podia ver o amor que ela sentia por ele nos olhos dela. E ele já havia percebido aquilo há muito tempo. Torcia para não estar errado, mas, dessa vez, ele tinha certeza de que estava mais que certo. Aquela garota era a mulher de sua vida. Não lhe importava de onde ela tinha vindo, quem era o pai dela, que profissão tivera antes, não lhe importava nada. A única coisa que tinha importância era o sentimento que ele tinha por ela e o que ele desejava que ela sentisse por ele. Dessa vez, ele estava mesmo apaixonado.
E como já conhecia aquela garota há mais de um ano. Gabriel segurou a mão de Luciana entre as suas e o coração da moça bateu alto. Ele ficou olhando bem dentro dos olhos dela e ela pensou que seu coração ia se despedaçar. Ela sentia o corpo tremer, sentia que seus joelhos se desmanchavam como manteiga derretida. Então Gabriel a beijou. E Luciana sentiu que aquele beijo era verdadeiro, pois, naquele momento, ele não precisava mostrar nada para ninguém, como havia feito da primeira vez que a beijara. E ela acreditou que se morresse naquele momento, morreria feliz. O homem, porque daria a sua vida, a beijava por livre e espontânea vontade. E ela queria ficar ali, nos braços dele, com a boca dele sobre a sua até o fim de sua vida. Naquele momento, Gabriel ia dizer a Luciana que a queria em sua vida, que queria se casar com ela e que todo mundo no escritório ouvirá dizer aquilo a Valéria, exceto ela. Era algo mais ou menos esperado por todos que trabalhavam ali. Embora nenhum dos funcionários perguntassem essas coisas ao chefe, pois sabiam que ele andava muito magoado com o que a Valéria o fizera passar, achavam que a nova funcionária, que havia surgido do nada, era a nova paixão do patrão. Entre si, era claro que a fofoca rolava solta. Nesses momentos, até mesmo os engenheiros da firma, que se achavam melhores e superiores aos demais funcionários e estagiários, para fofocarem a vida do patrão. A fofoca unia as pessoas, até mesmo as de diferentes níveis sociais. Eu disse a Valéria que eu e você. Luciana não ousava respirar, mas então o interfone tocou. Era o porteiro do prédio. Doutor, tem uma senhora aqui com uma mala. Ela se chama Ivone. Diz que o senhor conhece a filha dela. E ela está chorando. Pode mandar ela subir, Geraldo. Depois, Gabriel se virou para Luciana. Acho que a Vilma não acha mais os serviços da sua mãe necessário. Ela está aí com uma mala, segundo Geraldo. E está chorando. Ivone contou que a patroa a demitira porque a filha dela não a queria mais lá. Disse que tanto a mãe quanto a filha haviam pago com ingratidão tudo de bom que ela havia feito por elas. Mãe e filha foram acolhidas quando não tinham para onde ir e acabaram cuspindo no prato que comiam e, pior ainda, a filha da empregada tinha sido amante do marido de Valéria. Dentro daquela casa, uma pouca vergonha sem tamanho que nem ela, nem o marido e nem a filha tinham que tolerar. E que era a hora de Ivone desaparecer da vida deles de uma vez por todas, que nunca deveria lhe ter estendido a mão. Gabriel levou mãe e filha para um hotel e agiu o mais rápido que pôde para comprar um prédio de 3 andares aonde sua empresa tinha agora um amplo espaço para se expandir. E pediu Luciana em casamento. E claro, a moça aceitou. Os anos foram se passando e o casal recebeu dos céus a boa sorte de trazer 2 lindas e saudáveis crianças ao mundo. Júnior tinha agora 4 anos e sua irmãzinha Letícia tinha 2. Dona Ivone, que acabará encontrando o amor depois de tantos anos, gostava de ajudar a criar os netos, enquanto Luciana trabalhava na empresa junto com o marido. Dona Ivone havia se casado, após conhecer um senhor num baile aonde havia ido dançar forró, coisa que, quando trabalhava na casa que a acolhera grávida, nunca tivera a chance de fazer. Depois que havia sido mandada embora e tinha ido viver com a filha, passou a sair, a se divertir e até mesmo a namorar. Antes jamais tivera tal oportunidade, pois vivia trancada dentro da casa dos patrões, nunca indo a lugar algum. Agora Dona Ivone morava num apartamento na Taquara, em Jacarepaguá, com seu marido e até dirigia seu próprio carro. Sua vida havia mudado ampla e totalmente, assim como a vida de sua filha. Mas Dona Ivone, que agora era dona de sua própria casa, fazia questão de cuidar dos netos, pois não gostava de ficar parada o dia todo, sem ter nada de útil para fazer. Isso, sem falar que cuidar daquelas 2 crianças era uma das melhores coisas que fazia em sua nova vida, além de namorar bastante seu marido, claro. Ivone sentia como se estivesse vivendo um conto de fadas, depois de tanta dor pela qual havia passado em sua vida. Ela finalmente havia conhecido um homem que a tratava como se ela fosse uma rainha. Era claro que ela também o tratava como se ele fosse um rei. E era muito bom estar apaixonada, ainda mais quando ela passará a vida inteira acreditando não ter direito à felicidade. Desde que Gabriel se separara de Valéria e se casara com Luciana, haviam se passado 6 anos. Então, certa tarde, a Madame Vilma e seu marido Edgar foram até o apartamento de Luciana e Gabriel. Luciana havia ficado sem palavras ao abrir a porta e vê-los ali, ambos com a cara sombria, preocupada e muito triste.
Entrem, Luciana falou, embora tivesse vontade de mandar aquela gente cruel sair de sua casa, pois não gostava de nenhum deles. E não fazia a menor ideia do que aquelas pessoas estavam fazendo ali. Não se gostavam, não se visitavam e o fato deles estarem ali não fazia sentido algum, mas não podia ser grosseira. Afinal, querendo ou não, eles acolheram sua mãe e a ela, no momento de muita necessidade. Dona Ivone, que estava na sala com o neto, ficou pálida ao ver aquelas pessoas bem ali, na casa de sua filha. Viemos pedir sua compaixão. Dona Vilma foi logo falando. Luciana não entendeu, olhou para o marido e depois, para sua mãe, mas continuava sem compreender o que aquelas pessoas queriam com ela. Sempre a trataram com desprezo. Valéria, nossa filha, está muito doente. Está precisando de um transplante de medula óssea. Ela está com leucemia e até agora, não encontramos ninguém que seja compatível. Então, viemos pedir a você que faça um teste e que, se for compatível, que faça a doação para ela. Viemos implorar, humildemente, sua compaixão. Luciana entendia cada vez menos aquela história sem pé e sem cabeça. Mas o que eu tenho a ver com isso? É que há uma chance de você poder salvar a vida da nossa filha. Tanto Luciana quanto Gabriel ficaram olhando para o casal sem nada dizer, como se não estivessem realmente entendendo do que aquelas pessoas estavam falando. Assustaram-se quando Dona Ivone dera um grito, o que acabou fazendo com que a menininha de 2 anos começasse a chorar. Luciana ficou sem ação, meio atarantada com todo aquele suspense, mas o seu marido Gabriel logo entendeu aquela charada. Edgar é o pai de Luciana? Ele perguntou, levando seu olhar do rosto da Vilma para o rosto do ex-sogro. Edgar estava calado, mas sua mulher empinou o nariz e assentiu. Sim, o Edgar é o pai de Luciana. Dona Ivone pegou os netos e correu para os fundos do apartamento. Parecia envergonhada com aquela história, ela havia escondido tudo aquilo de sua filha por todos aqueles anos. Mas como isso é possível? Gabriel perguntou. Você manteve a amante de seu marido e uma filha dele em sua casa por todos esses anos? Aquela empregada não é amante de meu marido, Vilma disse, ultrajada. Meu marido é um homem íntegro, de bem. Acha que sou o tipo de mulher que permitiria uma pouca vergonha dessas dentro de minha casa? Quem pensa que sou? Uma desvairada qualquer? Onde já se viu pensar que Ivone, uma empregadinha sem eira e nem beira, é amante de meu marido? Gabriel olhou para sua esposa, que estava pálida, e ele teve a sensação de que ela desmaiaria a qualquer momento. Então, ele foi até o barzinho em sua sala de estar, pegou uma dose de conhaque e deu a ela. Luciana pegou o copo das mãos de seu marido de maneira automática e tomou um gole que a aqueceu por dentro. Não satisfeito, Gabriel sentou-se ao lado de sua esposa e passou o braço por cima do ombro dela, para deixar claro que queria protegê-la daquela gente estranha. Então Luciana, se aconchegando a ele, trouxe o ar lá do fundo de sua alma, respirou forte umas 3 ou 4 vezes, enquanto via no olhar de sua ex-patroa, aquele olhar superior, aristocrático, de uma pessoa que acabava de ter sido ofendida no mais fundo de seu ser, e não compreendia. Como era possível que aquele homem, seu ex-patrão, fosse seu pai? Como era possível ser filha do dono da casa e ter passado a vida inteira sendo tratada como uma mendiga que não tinha onde cair morta? E por que sua ex-patroa agia como se o fato de Gabriel pensar que sua mãe e seu ex-patrão fossem amantes a ofendera tanto? Se ela era filha da empregada com o patrão, se nascerá e crescerá dentro daquela casa, se todos viveram por anos debaixo do mesmo teto? Por que Dona Vilma se mostrava tão insultada, tão enojada com tal conclusão? Mas, na verdade mesmo, ela jamais notara qualquer interesse de sua mãe por aquele homem, e nem dele por ela. Ao contrário. O modo como se tratavam era mesmo de patrão e empregada, nunca deixando qualquer dúvida a esse respeito. Então, um de vocês dois me explique o que aconteceu, porque estou totalmente por fora, disse Gabriel, usando um tom de voz muito autoritário. Era certo que ele, diferente de Luciana, não se sentia nem um pouquinho intimidado por aquelas pessoas tão ricas, já que ele não ficava muito distante deles em termos financeiros. Mas para Luciana, as coisas não eram tão fáceis assim. Aquelas pessoas faziam com que ela se sentisse diminuída. Agora, 6 anos depois, ela era uma arquiteta, trabalhava na empresa de seu marido, mudará de vida, tinha amigos de alto nível social, viajara pela Ásia, Europa e pelas Américas.
Frequentava lugares luxuosos que jamais havia imaginado que podiam existir. No entanto, mesmo que agora não fosse mais a empregada daquela gente, ainda se sentia abaixo deles, socialmente falando. Afinal, ela havia sido a menina que, em sua infância, havia sido tolerada por todos eles, que não permitiam que ela esquecesse suas origens humildes, jogando-lhe na cara que sem eles, ela e a mãe teriam morrido de fome, pois ninguém mais as queriam. Luciana perderá a conta de como Valéria gostava de humilhá-la diante dos seus amiguinhos, tanto na infância quanto na adolescência. A filha dos patrões sempre a tratara como se ela fosse um inseto nojento. Luciana havia crescido com um sentimento de menos-valia, com a autoestima abaixo do chão, se sentindo rejeitada, pisoteada, sacaneada o tempo todo. E quando a filha dos patrões se casara com Gabriel, o modo como a tratava mudará para pior. A todo momento Valéria falava dos defeitos de Luciana, dizendo que era uma menina burra, um inseto, que era uma coitada que não tinha onde cair morta, que ela e a mãe só não viviam nas ruas como mendiga porque seus pais tiveram pena e as deixaram viver com eles. E agora lhe diziam que aquela fulana cruel e mimada que fizera de sua vida um inferno era sua irmã. Se era filha do dono daquela casa, por que a trataram tão mal? Foram tantos anos de humilhação que era difícil apagar aquelas cicatrizes de sua alma. Eram profundas demais e a todo momento, quando estava entre pessoas bem de vida, Luciana ainda se sentia por baixo e sabia que nunca conseguiria se livrar daquelas sensações ruins. Mas, por que sua mãe sempre lhe disse que ela deveria ser grata por ter sido acolhida por eles? Cuidar dela não teria sido obrigação de seu pai? E por que a dona Vilma falava como se todos eles ali estivessem mal cheirosos? O que aquela madame metida besta viera fazer em sua casa se tinha tanto nojo dela? Saber que o Dr. Edgar, o ex-patrão que mal olhava em sua cara era seu pai, lhe causava um tremendo desgosto. Era melhor continuar a acreditar que seu pai era algum namorado desconhecido que acabará engravidando sua mãe quando ela tinha apenas 15 anos. Foi uma bobagem do Edgar. A gente havia se casado há pouco tempo e tivemos uma briga feia. Ele foi para a sala e começou a beber. Depois, quando viu a Ivone, a abraçou e transou com ela. E daí nasceu a menina. Eu mandei a Ivone embora, mas ninguém queria dar emprego para ela pois estava com a barriga grande. Ela passou a dormir na frente do meu portão. Uma vez até mandei a polícia expulsá-la de lá, mas ela retornou. Eu não tive alternativa. Deixei ela ficar em nossa casa, mas deixei claro que se eu visse qualquer olhada dela para o meu marido, daria um jeito de colocá-la na cadeia. Quando a menina nasceu, Edgar não se mostrou interessado e eu fiquei tranquila. Quando Valéria nasceu, Edgar demonstrou todo o seu amor para a nossa filha, e isso me sossegou. Então disse a Ivone para ela jamais contar qualquer coisa para mais ninguém, e assim foi. Luciana estava pasma. Esse homem é meu pai? Que desgosto! Olha como fala, mocinha. Vilma falou com desprezo. Olha como fala vocês, disse Gabriel. Estão em minha casa e aqui ninguém vai destratar minha esposa. Quero que saiam daqui agora, pois aqui, vocês não são bem-vindos e levem o orgulho e o ultraje de vocês para bem longe de minha casa. Esperem, viemos pedir que salve nossa filha. Vocês têm coragem de vir aqui pedir para Luciana salvar sua filha depois de tudo que a Valéria e vocês fizeram a ela? Mas nós não fizemos nada. Nós a acolhemos, lhe demos um lar, comida. Gabriel deu uma risada sarcástica. Vocês são tão egoístas que acham mesmo que cuidaram de uma menina que foi mãe aos 15 anos depois de ter sido estuprada por seu marido? Eu não tive culpa. Eu tinha bebido. Eu nunca me rebaixaria, se não houvesse bebido além da conta, a me deitar com uma empregada. Sabe, Edgar, não é de estranhar que você seja um deputado. Agora, deu fora. Saiam da minha casa. Vocês são tão doentes que nem conseguem compreender que o errado nessa história são vocês. Que Ivone não teve culpa de nada e que Luciana teve que pagar pelo erro do Edgar e o seu Vilma. Sabem o que é mais triste? É que no mundo existe milhares de infelizes como vocês. Fazem da vida dos outros um inferno e ainda acham que a vítima é que tem culpa. Como o camarada que estupra uma mulher e depois sai dizendo que a culpa foi da mulher porque estava com roupa indecente. Não é capaz de pensar que o fato de uma mulher estar vestida do modo que for não lhe dá o direito de forçá-la a nada. E sabe o que é mais triste ainda?
A vítima de violência sempre acha que é ela a culpada. A Ivone, com toda certeza, deve se sentir agradecida por vocês terem acolhido a ela e a filha, achando que a errada nessa história era ela. Gabriel expulsava o casal da casa quando a campainha tocou. Ele disse um palavrão, deixou o casal no meio de sua sala e foi abrir a porta, com cara de poucos amigos. Era um coroa grisalho e sorridente que estava parado ali, mas que no mesmo instante engoliu seu sorriso, fosse porque a cara de Gabriel o incitava a dar meia volta ou porque vira e reconhecer as pessoas dentro da sala. O que esse homem desgraçado está fazendo aqui em sua casa? Sei que na sua casa manda você, mas não deveria receber esse tipo de cafajeste. Eles já estão de saída, Gabriel falou. Ele veio te pedir votos? Ele não é maluco. Eu jamais votaria em um verme da espécie dele. Mas veio pedir que minha mulher salve a filha deles que está com leucemia. Tá falando sério? Essa raça ruim é mesmo muito cara de pau. Onde está a minha mulher? Ela foi para o quarto das crianças. Acho que não tem coragem de olhar para esses vermes. Você conhece a verdade? Soube que esse troglodita estuprou a Ivone quando ela só tinha 15 anos e a jogou na rua. Depois a acolheram porque ninguém queria ajudar e passaram anos jogando isso na cara dela? E ainda por cima, humilhando a Luciana. A Ivone me contou. Quando descobriram que ela estava grávida do patrão, essa mulher aí, sem coração, a jogou na rua sem dó e nem piedade. Ela ficou perambulando pelas ruas do Rio, passando fome e frio. Eles a deixaram por mais de 4 meses, sozinha e desamparada, sem ter para onde ir. Só quando ela estava para dar à luz é que permitiram que ela entrasse na casa. Então a ameaçaram jogar outra vez na rua se ela contasse alguma coisa para alguém. São os monstros. Como podem ter coragem de vir até aqui pedir alguma coisa? Se ele não fosse mais velho que eu, lhe daria um belo de um soco. Você foi casado com nossa filha. Acha justo deixar ela morrer só porque ela traiu você? Ela tinha suas razões. Você a deixava sozinha. Vilma gritou desesperada. Só quero que essa garota aí ajude minha filha. Luciana continuava calada, olhando para aquele casal sem conseguir formar um pensamento coerente. Enquanto isso, Gabriel e o recém-chegado pareciam ferver de tanta raiva. Esperem, eu vou fazer o que a dona Vilma está pedindo. Vou fazer os exames e ver se sou compatível. Luciana, aquela garota te humilhou a vida inteira. Eu sei, mas eu quero algo em troca. Meu marido não vai te reconhecer como filha. Isso eu não permito. Não vou dividir a herança de Valéria com você. Eu não quero nada de vocês. Luciana falou olhando bem dentro dos olhos da mulher pedante. O que você quer então? Tenho certeza de que vai pedir alguma coisa em troca da ajuda que estamos lhe pedindo. Gente como você e sua mãe só sabem viver às custas de outra pessoa. Agora vocês vivem nas costas do Gabriel. Durante anos, viveram nas minhas costas e nas costas do meu marido. A mulher disse com desdém. Luciana tinha até vontade de rir, mesmo depois que aquela mulher lhe dera aquela notícia da qual ela preferiria jamais ficar sabendo. Era filha daquele homem e ele permitirá que ela fosse tratada como um inseto nojento. Durante anos, ela alimentara uma imensa inveja da cachorrinha que aquela madame tinha. A cachorrinha tinha de tudo do bom e do melhor, enquanto que para ela, nem mesmo as sobras a mulher lhe dava. E eles chegavam ali, lhe pedindo um favor do tamanho do mundo, e mesmo assim, ainda a tratavam como se ela fosse lixo. Quero que a senhora e o seu marido peçam perdão para minha mãe. Vilma e Edgar arregalaram os olhos de indignação. Está maluca? Acha que vou me rebaixar para pedir perdão a uma mulher inferior? E o que foi que eu fiz de errado para ter que pedir perdão a ela, quando, na verdade, eu a acolhi quando ela mais precisava? Eu não fiz nada contra ela para ter que pedir perdão. Essa foi a coisa mais absurda que eu já ouvi. Eu também não tenho que pedir perdão a ninguém não. Naquele dia eu estava bêbado e ela estava ali, espanando os móveis com a sainha curta. O que queria que eu fizesse? Ela estava doidinha que eu agarrasse ela. Eu estava irritado, com raiva e precisava pôr toda a minha fúria para fora. Foi uma falta de sorte que ela engravidasse. Na minha raiva, eu não me protegi disso. Augusto Sérgio, o marido de Ivone que havia chegado há pouco, perdeu a paciência. Deu um murro no estômago de Edgar e quando este caiu para frente, Augusto Sérgio lhe deu outros 2 socos, um no queixo e outro em algum lugar do rosto do deputado, o que fez com que o cinquentão caísse de costas no chão e ficasse ali deitado e indignado.
cheio de ira. Me desculpe, Gabriel. Augusto Sérgio falou em meio aos protestos de Vilma, que correu para o marido estendido no chão. Você pode não ter idade para meter a mão nesse salafrário, mas eu sou da mesma idade que ele. Gabriel, que havia se afastado de Luciana para poder expulsar aquelas pessoas desagradáveis de sua casa, voltou a se sentar ao lado da esposa e a acariciou, enchendo Luciana de afagos. Ai meu Deus! Gritou Vilma. Gentalha, se não fosse por minha filha eu nunca mais queria ver vocês. No hospital, o médico deixou claro para o casal tóxico que Luciana poderia salvar Valéria, pois elas eram compatíveis. Já disse, Dona Vilma, a senhora vai ter que pedir perdão à minha mãe. Pelo que? Por tê-la abandonado grávida e por ter feito minha mãe acreditar que ela era quem lhe devia alguma coisa. Mas ela me devia. Eu a recebi em minha casa, grávida, e depois aceitei você. Quantas patroas aceitam empregadas com filhos? O filho dela, no caso eu, era filha de seu marido. E minha mãe estava grávida porque seu marido a estuprou. Edgar não fez nada disso. Ele só precisava de uma válvula de escape. Eu não estranho nem um pouquinho o fato de seu marido ser um deputado, eleito e reeleito. As pessoas idiotas aqui do Brasil adoram pagar mico elegendo gente que não presta. Infelizmente, ele não é o único ser deplorável do Congresso. Mas não é sobre isso que estamos falando aqui. Dou a tal da medula óssea para sua filha insuportável, somente se a senhora e seu marido pedirem perdão à minha mãe. Essa é a coisa mais absurda que já ouvi. Bom, Dona Vilma, é pegar ou largar. A senhora é que sabe o quanto vale a vida de Valéria. Para mim, ela e a vida dela não vale nada. E posso ir embora daqui do hospital sem nenhum tiquinho de dor na consciência. Se a senhora faz questão, pode continuar procurando por outro doador. A senhora é quem sabe. Ali mesmo no hospital, Vilma e Edgar se ajoelharam diante de Ivone e pediram perdão. Peço perdão porque a peguei à força naquele dia em que eu estava com raiva da minha mulher e descontei minha raiva em você. Está bom assim? O deputado perguntou, olhando com desgosto para Luciana. Ele ainda tinha o olho roxo e um hematoma bem grande no queixo. Sei que não foi o pedido vindo do coração, mas por hora vai servir. Depois foi Vilma que se ajoelhou diante de Ivone. Peço perdão porque a expulsei de casa quando você descobriu que estava grávida e peço perdão porque fiz você acreditar que a culpa de tudo o que aconteceu era sua, por ter pagado uma miséria de salário a você por todos esses anos e por ter feito você acreditar que tinha sido eu a ofendida por você ter um filho do meu marido. Enquanto que a vítima era você por ter sido agarrada à força. E assim está bom para você? Vilma falou erguendo uma de suas aristocráticas sobrancelhas para Luciana. Serve, podem se levantar agora. Sabe o que é uma pessoa tóxica, Dona Vilma? É uma pessoa desagradável. Imagina, em sua casa todos são tóxicos. Todos fazem mal. Valéria ficou curada. Dona Vilma e o Dr. Edgar logo retornaram à sua rotina. Se Valéria mudou, se passou a ser mais humana, mais gente, mais compassiva. Não, nem um pouquinho. Continuou a ser a mesma pessoa desagradável de sempre. E seus pais também. Era uma verdade que as pessoas não mudavam, apenas se melhoravam. Mas não era esse o caso daquela família de gente tóxica. Por sorte, Gabriel, Luciana, sua mãe e o marido, e seus filhos não precisavam deles para viver. E para Luciana e Gabriel tudo estava mais que bem, sendo assim. E Luciana estava muito feliz. Havia conquistado o homem de sua vida, o amor com o qual havia sonhado desde o instante em que pusera os olhos no marido da patroa. Não havia se apaixonado por ele por inveja de Valéria e sim porque em algum lugar do universo estava escrito que o destino daqueles dois era o de ficarem juntos, para sempre. História de Clarice Macena, a ceguinha. Por favor, deixe seu like, seu comentário e por gentileza se inscreva no canal. Ainda vem mais por aí.